Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, você está no podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Márcio Ramos e no episódio de hoje vamos conversar sobre um assunto que muito interessa a todo mundo, que é inteligência artificial. E para tratar sobre esse tema, convidamos um advogado, graduado em Ciência da Computação, especialista em inteligência artificial e doutorando em Filosofia da Mente, Dr. Frank Ned. Muito obrigado por estar aqui conosco, vai ser uma grande satisfação ter essa conversa. Márcio, obrigado pelo convite. Para mim vai ser um grande prazer e uma honra podermos dialogar sobre esse tema aplicado ao Judiciário e à Justiça Militar. Certo. Bom, na preparação do nosso roteiro, a gente teve uma conversa prévia, e foi muito interessante conhecer a sua trajetória. Queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência quem é o Frank Ned, Bom, Márcio, a minha primeira formação é em computação. Me formei em 93, Tive contato com IA em 98 e desde então eu venho acompanhando e pesquisando o tema. Mas o que ocorre é que, a partir da formação em computação, eu atuei por anos no mundo privado e teve um momento que eu era gerente de uma grande telecom, gerente de segurança da informação. Foi exatamente o momento que começou o processo de capitalização da internet no Brasil com o que nós chamamos de ADSL, o acesso mais rápido, de melhor qualidade, com custo menor. E nós começamos a identificar a hospedagem de conteúdo de pedofilia nas nossas redes de dados, E a equipe de resposta a incidente que eu gerenciava, dentro da gerência de segurança da informação, nós levávamos isso ao conhecimento do jurídico. E o jurídico falava que não era possível usar aquilo como prova, e na minha cabeça técnica, eu falava, mas como que não? Eu vejo no filme lá que eles armam uma situação, prende todo mundo, E isso me gerou uma curiosidade para poder entender por que o direito não aceitava aquela forma de prova e me levou a fazer o curso de Direito como segunda formação para poder compreender. Então, com isso, criou-se essa ponte da formação da tecnologia com direito. Depois eu fiz o mestrado em gestão de risco de inteligência artificial e agora estou num doutorado em filosofia da mente, que dialoga com tudo isso porque eu pesquiso exatamente uma coisa chamada mentes artificiais, que são uma pergunta básica se algoritmos sofisticados possuem consciência. E se possui consciência, qual é a consequência disso no mundo jurídico em termos de responsabilidade civil? Isso é um tema por si só. Se você deixar, eu vou falar o resto da vida sobre isso. Sim. Bom, realmente é uma formação, vamos dizer assim, privilegiada nos dias de hoje, Porque a inteligência artificial, ela está tomando conta mesmo e o meio jurídico também vai, vamos dizer assim, sofrer as consequências disso, Bom, agora o senhor pode explicar para a gente por que a inteligência artificial está tão em voga, assim? Foi algo meio... O senhor estuda inteligência artificial desde 98, Desde 98. Mas talvez no último ano todo mundo só fala em inteligência artificial, principalmente com o advento do ChatGPT e tudo mais. Por que agora? Tá. Olha, em termos gerais, a história das IAs ou da IA não é uma história recente, se pensar assim temporalmente, Ela nasce ali nos anos 50, mas o que ocorre é que anteriormente nós não tínhamos alguns fatores que conjugaram no estado atual. Primeiro, que hoje nós temos assim um elevado poder de processamento com um custo baixo. Exemplo, cada um de nós temos um celular nos nossos bolsos com poder de processamento superior à Apollo 11, que foi uma nave que levou o homem à Lua nos anos 60, em 69. Então, nós temos muito processamento com um custo baixo. Uma outra questão, nós temos uma elevada disponibilidade de dados. Hoje, qualquer pessoa, por exemplo, que faça uma conta, mesmo as contas, entre aspas, gratuitas, quando você não paga com dinheiro, você paga com dados, você tem espaço onde você armazena ali a quantidade de fotos, áudios, vídeos, memórias, documentos Excel, enfim, Então, você tem processamento elevado com custo baixo, grande possibilidade de armazenar dados. Um terceiro fator que leva ao que nós chamamos de Big Data, que são esses grandes modelos e conjuntos de dados, e esses dados cada vez mais estruturados. Então, esse conjunto de fatores, conjugado com novas técnicas, com a indústria privada, percebendo que o dado é algo fundamental para a construção de novos produtos, serviços e ofertas ao mercado, nos leva a esse momento onde as IAs começam a permear de forma geral toda a sociedade com seus diversos modelos. Certo.
Bom, antes da gente aprofundar na inteligência artificial, seria interessante a gente abordar uns conceitos básicos, né, até para a gente falar a mesma língua. Você consegue explicar, em poucas palavras, vamos dizer, o que é o algoritmo e o algoritmo generativo? Olha, em termos gerais, quando a gente fala de algoritmo, dentro de uma definição clássica, é conjunto de regras pré-definidas para um objetivo. Conjunto de regras ordenadas para um objetivo. E a gente poderia exemplificar isso se eu falar assim, olha, como que você faz para escovar os dentes? Então você vai ver que ali existe uma série de regras. Você vai até o banheiro, pega a pasta, coloca na escova, molha a escova e faz os movimentos de escovação. Se eu te perguntar como é que você faz para escovar os dentes amanhã, daqui uma semana, provavelmente você vai usar os mesmos passos. Então veja, conjunto de passos ordenados para alcançar um objetivo. Esse é o modelo ou a definição clássica e geral de algoritmo. Acontece que modernamente, quando a gente fala de modelos generativos, muda-se esse conceito. Porque esse conceito clássico, você tem um conjunto de dados que você aplica regras e chega a uma resposta. Nos modelos atuais, você tem um conjunto de dados, você tem uma resposta e o modelo cria a regra. Então, a partir do momento que, a partir de um vasto conjunto de dados, o modelo consegue criar regras, então ele consegue te entregar algo que não está programada de forma sistemática, de forma de passos ordenados, a depender do contexto, do tipo de pergunta, do tipo de interação, esse modelo que foi treinado, né, por algoritmos diversos, te entrega uma resposta dentro do contexto que você inseriu a pergunta. Sim, e a gente percebe, assim, pessoas importantes, né, pessoas relevantes a nível nacional e internacional, chamando atenção para o perigo, né, da inteligência artificial. O senhor, enquanto especialista, né, em inteligência artificial, você acha que a gente tem mais razão para ser otimista ou mais razão para ser pessimista numa margem de 10 anos? Assim? Mas essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu, enquanto vivência pessoal, sou uma pessoa, por regra, otimista. Mas nós estamos diante de uma tecnologia que, pela primeira vez na história, ela vai, entre outras coisas, tirando, por exemplo, emprego de pessoas qualificadas. Do advogado, do médico, do juiz, né? De várias profissões, pessoas especializadas, que levaram anos se preparando e estudando para exercer a atividade. Só que dentro dessas diversas atividades, existe um conjunto de ações que são repetitivas. Nesse contexto, as IAs generativas, né, elas conseguem ocupar esse espaço. Então, quando a gente olha a questão de risco, né, nos próximos anos, um dos grandes riscos é o risco no mercado de trabalho. A massa de pessoas que vão ficar sem possibilidade de atuar porque você tem IAs que conseguem fazer essa atividade. Mas existem outros riscos também, que é, por exemplo, quando você tem base de dados, massas de dados que possuem viés. Então, veja só, se nós pegarmos, por exemplo, o sistema prisional brasileiro, né, nós temos vários estudos, inclusive levantamentos do próprio CNJ, que aponta que a grande massa carcerária é composta de pessoas negras e pobres, vamos dizer assim, né? Se você pega essa massa e usa para treinar um algoritmo, ele pode chegar ao entendimento de que pessoas pobres e negras são criminosos. Então, isso nós começamos a falar do viés dentro dos dados. Então, isso é um outro risco. Sempre que nós vamos, então, treinar um modelo, né, nós temos que ter esse cuidado de fazer uma adequada curadoria dos dados. Seja fazendo equilíbrio dos dados, né, no sentido de ter uma representatividade significativa, e aqui eu usei como exemplo a massa carcerária, mas podemos também falar sobre a questão entre diferença salarial entre homens e mulheres. Então, nós temos uma realidade no país que, em regra geral, existem vários esforços para poder reduzir essa diferença, mas mulheres que ocupam o mesmo cargo ganham menos. Então, se você pega isso simplesmente com esse olhar e treina, ela pode chegar ao entendimento que isso é algo, vamos dizer assim, normalizado. Então, você ter uma boa curadoria de dados é uma outra forma de você também reduzir riscos. E um terceiro ponto que eu diria aqui é quando você tem a própria iniciativa privada, e veja que eu não sou contra a iniciativa privada, mas quando ela, a partir dos seus interesses, faz certos ponderamentos, certas configurações para que possa privilegiar os seus interesses. Então, veja que, em alguma medida, a gente começa a falar aqui de a importância de ter, dentro do que for possível, uma certa transparência, curadoria de como se constrói certos modelos. E nesse sentido que surge a importância das legislações que buscam regulamentar. Essas regulamentações, elas buscam, então, definir padrões ou princípios mínimos
a serem respeitados para o uso dessa tecnologia para reduzir o risco de impacto à sociedade. Mas, de forma resumida, eu acho que nos próximos anos, a IA, assim como toda tecnologia, eu sempre digo, tecnologia não pede licença, ela se impõe, né? Então, a IA, de forma, como as demais tecnologias, vai se impor, tem se imposto de forma massiva e, muitas vezes, de forma invisível, porque a maioria das pessoas usam já no seu dia a dia modelos de IA e nem sabe que está usando. Então, o que eu chamo de onda silenciosa, ela vai se impondo. Certo. Bom, ouvindo o senhor, a minha análise é que é uma visão pessimista, né? Ou a gente consegue, porque o senhor elencou aqui algumas coisas nesse sentido, né? Mas a gente pode fazer algum esforço no sentido oposto, assim, quais são as possibilidades que a inteligência artificial vai gerar para a nossa sociedade? Olha, sim, existem várias questões positivas, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que o Estado ele pode se tornar mais eficiente a partir do momento que adota algoritmos que facilitam e agilizam certos processos de análise, por exemplo. O próprio judiciário se torna mais eficiente. Nós temos uma quantidade de processos represados no Brasil imenso. E aqui eu faço um parênteses, que o Brasil é um dos países que tem maior grau de informatização do judiciário, inclusive comparado com os Estados Unidos e países da União Europeia. O nosso grau de informatização no Brasil é extremamente elevado, inclusive nós temos vários sistemas no Brasil que são modelos de referência para a Europa, né? Mas, por outro lado, nós temos uma massa imensa de processos represados que, a partir do momento que você consegue criar modelos computacionais de algoritmos de IA que consigam tratar esses dados, você tem uma prestação de serviço privilegiando, por exemplo, a celeridade. Então, isso é um benefício à sociedade. Você pode ter modelos de diagnóstico médico. Então, quando você faz a triagem, por exemplo, o modelo já te faz ali um primeiro diagnóstico prévio, já facilitando, por exemplo, o andamento de filas dentro do centro de saúde. Você tem processos, por exemplo, de decisão sobre a aposentadoria, que podem se tornar mais ágeis. Então, por essa ótica, as IAs, né, aplicada, e aqui eu estou dando só exemplo dentro do sistema público, né, ela já traz uma série de melhorias. Mas outras melhorias nós conseguimos enxergar. Eu sou de uma geração que quando você ia viajar, você viajava com uma coisa chamada Guias Quatro Rodas, que era um livro que você ali fazia a sua rota de viagem. Só que esse livro não te mostrava se 100 quilômetros à frente a ponte tinha caído. E você só descobria isso quando você chegava lá. E aí você tinha que fazer vários trajetos por uma estrada de terra, né, fazendo... Hoje em dia não. Você simplesmente pega o seu celular, abre, coloca o seu destino e ele já te traz a melhor rota, inclusive com opções. Eu quero a rota que eu pago menos pedágio, eu quero a rota que tem mais autoestrada, eu quero a rota que eu passo pela maior quantidade de pontos turísticos. Ela te traz uma antecipação do futuro. Porque se lá na frente uma ponte caiu, ele automaticamente recalcula e te informa, olha, eu recalculei porque lá na frente tem uma barreira em virtude do deslizamento de terra. Então, isso é alguns exemplos de aplicação também no nosso dia a dia. E aqui poderíamos aí caminhar por uma infinidade de exemplos. Certo. Bom, em termos de tempo, né? Quando é que você acha que realmente a sociedade vai ter esse grande impacto que está todo mundo prometendo, né? Mas, assim, na forma prática, a vida continua, né? Em termos de tempo, em quanto tempo a gente vai perceber realmente uma mudança substancial? Eu acho que essa mudança já está acontecendo, né? E nós temos alguns fatores que contribuem para essa mudança. Uma primeira questão que me parece importante foi que o isolamento social que aconteceu em virtude da pandemia, ela forçou a sociedade como um todo a estar mais conectada. Do dia para a noite, praticamente no virar de chaves, todos tivemos que continuar a nossa vida, mas agora nos meios digitais. Porque esse movimento já estava em curso, só que não estava assim tão perceptível. E passado esse momento de isolamento social, a sociedade sai disso extremamente mais conectada e esses algoritmos mais presentes para poder resolver problemas. Então, um exemplo disso, até 2022, nós não tínhamos, por exemplo, disponível amplamente as tecnologias de prompt, como, por exemplo, o ChatGPT, Gemini e outras, né? É uma tecnologia que você dialoga, em boa medida, com o modelo sobre qualquer questão da vida, do mundo, e ele te dá respostas cada vez mais consistentes. Então, veja que esse modelo ele ficou disponível para a sociedade no virar de chaves. Não existia, passou a existir e começou a mudar tudo. Quando eu digo começou a mudar tudo, começou a mudar
como que o pesquisador faz pesquisa, porque agora ele usa o modelo, como que o estudante aprende, porque ele usa o modelo, se ele bem usa, para poder ajudá-lo a resolver questões, como que o médico faz pesquisa e até mesmo como que o juiz, né, ou advogados fazem a sua sentença ou as suas petições. Porque não é incomum hoje, né, os advogados fazerem um pedido ali, um prompt, para poder gerar uma sentença. Então, isso já está acontecendo. O que vai acontecer agora é que isso cada vez mais vai estar acelerado. Porque até então nós tínhamos modelos distintos. Você tinha, por exemplo, um modelo para visão computacional. Você tinha um modelo para análise de discurso. Você tinha um modelo para tradução. Esses modelos começam a se unir por meio de várias técnicas computacionais, né, que nós chamamos de modelos multimodal, de IAs. Você tem isso se unificando. Então, a tendência agora, com maior velocidade, cada vez mais, é esses modelos permear as diversas dimensões da vida. Perfeito. Bom, agora pensando no meio jurídico, né? Quais são as perspectivas da inteligência artificial, pensando tanto na advocacia ou na magistratura? O que o senhor vislumbra para os próximos anos? Olha, quando a gente dialoga sobre esse tema com o mundo jurídico, eu diria que nós temos, assim, pelo menos 4 atores que interagem com esse mundo. E eu vou tentar brevemente conversar sobre esses atores, né? Um primeiro ator é o jurisdicionado, o usuário final, né? Onde ele pode, por exemplo, ter à disposição dele um modelo que chama-se de online resolution conflitos, resolução de conflitos online, onde quando ele tem um conflito, por exemplo, na esfera do consumidor, em vez dele ingressar com uma ação judicial, ele pode tentar resolver esse conflito dentro de uma lógica de justiça de multiportas, né? No meio da conciliação, por meio de uma plataforma algorítmica. Nós já temos isso, né? Então, quando você pensa, por exemplo, no consumidor.gov.br, ele é uma iniciativa nesse sentido, que já tem ali por trás disso IA. Então, esse é um público. Um outro público, eu diria, que é o próprio legislativo. Ou seja, na construção de leis, né, o uso de modelos também para gerar alguns pontos da norma. Não que vai ser aquela decisão final, ou vai ser aquela redação final, mas gera um modelo e a partir do modelo gerado, você tem os consultores legislativos que vão ajustando a lei como se, né? Agora, para o advogado também não é diferente. Então, quando ele tem que fazer um modelo de petição, uma notificação breve extrajudicial, ele vai e coloca dados nesses modelos e o modelo, que já tem uma base, um conhecimento, consegue gerar um modelo muito consistente. E também é o magistrado. E aí, quando a gente fala do magistrado, e aí conversando mais diretamente com a justiça, né, nós temos vários movimentos em curso nesse sentido. Existe uma pesquisa do CNJ, mas também da FGV, que indica que no Brasil nós temos mais de 111 projetos de IA dentro dos tribunais do Brasil. O CNJ vem tentando, a partir do movimento, unificar esses modelos, a partir de uma única base chamada Synapse, que dá acesso a essa unificação, e também vem fazendo movimentos de padronização. Por exemplo, no final deste ano vai ter o 18º Encontro Nacional da Justiça, que será em dezembro. E já existem as reuniões preparatórias. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas reuniões e já foi informado que está acontecendo um processo pelo CNJ de padronizações das ementas repetitivas. Quando a gente fala de padronização de ementa para todos os tribunais, nós já estamos criando um modelo de dados estruturados que cria uma base fundamental para o treinamento de IAs. Uma vez você tendo, por exemplo, padrões de ementas padronizados, né, você pode treinar modelos que não só facilita a pesquisa de ementas, mas também a geração de ementas, né? Principalmente quando a gente fala que o processo brasileiro de civil, ele vem se aproximando do modelo que chama-se Common Law, que é um modelo baseado em jurisprudência. Então, a partir do momento que nós temos um modelo onde as decisões repetitivas, elas são impositivas a todos os tribunais, ou seja, o tribunal tem que seguir aquele direcionamento da decisão, né? Você ter esses modelos de IA, ele permite essa entrega ao magistrado no seu dia a dia, e quando a gente pensa que eles têm que cumprir metas, as metas do CNJ. Então, isso é uma das formas que a IA alcança diretamente o judiciário. Perfeito. Bom, em termos globais, né, existe algum país que está bastante, que está à frente nesse processo? Márcio, essa é uma questão
interessantíssima, né? Porque nós podemos fazer uma análise dessa em termos de investimentos, mas também em termos de inovação. Se nós falamos em termos de investimento, nós temos aí Estados Unidos e China liderando esse movimento, não só enquanto iniciativa privada, mas enquanto política de Estado. Mas um exemplo muito paradigmático, que dialoga profundamente com o judiciário, é o caso da Estônia, que já tem lá o projeto desde 2018, chamado Juiz Robô. Então, toda ação no valor de até $8.000, ela é analisada e julgada por um juiz robô. Você já não tem mais um juiz humano fazendo aquela análise daquele caso, se isso está dentro do valor de até $8.000. Então, é um juiz robô que analisa os pedidos e, a partir da análise do pedido, da base de dados, ele gera uma decisão. É claro que, como todo processo judicial, há a possibilidade, né, de ampla defesa e a pessoa recorrer dessa decisão pedindo a análise de um juiz natural. Mas veja que esse é um movimento que começa a apontar para nós um modelo que me parece inevitável. É claro que nós temos que fazer aqui uma contemporização da dimensão da Estônia. A Estônia é um país com 2,4 milhões de habitantes, menor que o DF. E daí, dentro de um país dessa dimensão, me parece mais fácil você implantar esses modelos, que certamente é um país com uma desigualdade menor que a do Brasil. O Brasil, que é um país, como nós sabemos, com extremas desigualdades sociais, você tem ainda algo a caminhar para poder chegar num modelo como esse. Mas me parece que, a médio e longo prazo, é inevitável que coisas como essa cada vez mais estejam presentes. Perfeito. Bom, agora entrando mais na esfera do magistrado, né? Como é que vai ser o magistrado do futuro e como é que o magistrado do presente pode se preparar para esse futuro? Olha, eu acho que o magistrado do presente já é o magistrado do futuro, né? Porque ele, certamente, dentro dos tribunais, já está fazendo uso dessas tecnologias. Mas uma coisa que eu acho importante para nós pensarmos sobre isso enquanto magistrado é que existe pensadores que falam da transformação das instituições. E quando as instituições se transformam, elas acabam também transformando a sociedade. O que eu quero dizer com isso é que uma vez que o tribunal, o judiciário, se transforma adotando o uso de IAs, né, isso gera uma repercussão também no comportamento da sociedade. Então, me parece muito prudente o magistrado cada vez mais estar atento a essas tecnologias, né, criar um vocabulário mínimo. E quando eu falo da criação de um vocabulário mínimo, é compreender minimamente o que significa um algoritmo, igual aqui você já colocou essa questão, qual é a diferença do algoritmo tradicional para um algoritmo generativo, como que esses modelos podem ser construídos. Não estou falando aqui que o magistrado precisa ter um conhecimento computacional matemático, mas ele precisa ter um vocabulário, porque sem um vocabulário não é possível você conversar e compreender o tema. Então, esse simples fato do magistrado criar este vocabulário, e hoje existe uma diversidade de ferramentas para isso, inclusive esse podcast, penso que contribui na criação desses vocabulários, né? Eu acho que é o primeiro passo. Então, esse é um passo fundamental, criar vocabulário. O segundo passo é compreender dentro do seu tribunal, da sua área de atuação, da sua jurisdição, como que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas e empregadas pelo tribunal. Porque quem sou eu aqui para dizer o que o magistrado deve ou não fazer, mas eu tenho uma segurança muito grande de dizer que não adianta ficar resistente. A resistência não vai resolver, porque eu sempre digo, tecnologia não pede licença, tecnologia se impõe. E não vai ser diferente com a IA. Aquele magistrado, no meu entendimento, que se colocar resistente às tecnologias, ele vai acabar tendo uma dificuldade, talvez, na condução, no cumprimento das suas metas, né? Então, a tecnologia, ela traz melhorias também. Então, pronto, criar um vocabulário, compreender o que está sendo feito dentro do seu tribunal, né, se apropriar dessas tecnologias que estão sendo utilizadas e também pensar de forma inovadora. Quer dizer, como que eu posso melhor utilizar essas tecnologias para deixar o meu trabalho mais eficaz, mais ágil, para ter mais celeridade nas minhas entregas. Agora, pensando no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país com uma desigualdade econômica e social tremenda, né? E o senhor mencionou aqui que isso pode ser um fator de risco para esse novo cenário de inteligência artificial. Como é que o senhor avalia esse futuro do Brasil? Márcio, de fato, né, nós estamos assim numa corrida para uma dominância geopolítica dessas tecnologias. Nesse sentido, o Brasil recentemente lançou
um plano brasileiro de inteligência artificial, onde ele destina ali uma quantia de 23 bilhões de reais a serem investidos em 5 anos para inovação, construção de centros de pesquisa, formação de pesquisadores. É uma iniciativa importante, mas nós temos que observar que ela me parece ainda modesta frente a que outros países estão fazendo. Somente nos Estados Unidos, no ano passado, a iniciativa privada investiu 260 bilhões de reais em tecnologia. A China, 306 bilhões. Então, quando o Brasil se propõe a investir 23 bilhões em 5 anos, é uma iniciativa tímida que pese ser importante. Por que que isso é importante? Porque essas IAs, essas tecnologias, elas oferecem um risco muito grande de alta desempregabilidade. Pessoas que vão perder o seu espaço no mercado de trabalho. E essas pessoas precisam ser preparadas para isso, né? Essa preparação, ela passa pela formação dessas pessoas para que possam recuperar uma posição no mercado de trabalho. Isso envolve desde a formação dos estudantes de hoje, que estarão no mercado amanhã, e nesse sentido nós temos uma coisa chamada BNCC da computação, que já tenta preparar esses alunos a partir de princípios, né, que chama-se cultura digital, mundo digital e pensamento computacional, mas nós não podemos pensar somente nesse. Nós temos que pensar também nos atuais que estão no mercado de trabalho e vão perder emprego. E aí, talvez, o modelo, além dessas iniciativas que eu venho fazendo, é envolver também o Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE, criando frentes de formação. Veja que o Brasil, em termos assim, históricos, a gente poderia fazer uma retrospectiva, que sei lá, em 1822 o Brasil tomou a decisão de ter autonomia política e proclamou a independência. 100 anos depois, em 1920, o Brasil percebe que ele não era industrializado e ele fala assim, eu preciso ter independência econômica. E aí ele começa todo o movimento de industrialização do país. E agora, em 2024, o Brasil ele tenta dialogar com essa questão da sua soberania de dados. Porque hoje o dado do cidadão brasileiro, ele é um dado que está sendo entregue, em alguma medida, a empresas privadas por meio desses algoritmos que são treinados e utilizados e vendidos. E aí você dialoga até mesmo com a questão sobre a proteção de dados pessoais. E um ponto que a gente conversou aqui sobre o judiciário, mas que é um risco, é se o magistrado, por exemplo, ele usa esses modelos generativos que são acessíveis publicamente e acabam inserindo ali, inclusive, dados que estão sob sigilo de justiça. Quando você faz isso, você está entregando para esses modelos dados que estariam rotulados como sigilo de justiça ou segredo de justiça. Então, quando eu falo de ter um letramento digital, é inclusive o magistrado perceber que quando ele pega um conjunto de dados que possa estar rotulado como segredo de justiça, né, e entrega a esses algoritmos públicos, ele está entregando esses dados, que vão ser preservados, porque depois que ele tem a resposta que ele busca, esses dados não serão deletados daquela base, serão, na verdade, utilizados para outros treinamentos. Então, o letramento, né, do magistrado também dialoga com isso. Mas voltando para a questão, então, dos riscos, a gente começa a dialogar, então, com uma questão que já é discutida na ONU, que chama-se a Renda Única Universal, que é uma renda que a ONU propõe que os estados criem para poder justamente assistir a essas pessoas que estarão fora do mercado de trabalho. O Fórum Mundial da Economia, né, e o FMI também, no início desse ano, lançou um relatório reforçando a urgência do Estado começar a adotar providências nesse sentido. Porque nós vamos ter uma massa imensa de pessoas que vão, infelizmente, perder o seu espaço de trabalho para as IAs. O tempo que a gente vai ter essa realidade, ninguém sabe. Está acontecendo. Já né? está acontecendo. A gente pode até pensar em processos de automação muito mais básico do que IA. Basta, por exemplo, aqui em Brasília, que é um grande centro, né, você ir a várias lojas que você já não encontra mais caixa. O processo é de autoatendimento, né? E isso é um exemplo pequeno, que nem envolve necessariamente IA, apesar de ter alguns modelos com IA que vai tirando espaço de trabalho. Quer dizer, essas pessoas que trabalhavam como caixa, que tinham uma qualificação para isso, a pergunta é, aonde que elas vão trabalhar amanhã? Como caixa não serão mais. Certo. Porque cada vez mais se acelera. Então, preparar essas pessoas minimamente para que consigam ter uma recolocação é importante. Certo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. O senhor tem filho? Não, não tenho filho. Não tem filho. Bom, eu tenho, né? Eu tenho 2, vai nascer a minha 3ª filha em breve. A minha pergunta é, se você fosse pai, né? Como é que você prepararia o seu filho? Né? Mesmo tendo filho, a pergunta me alcança, porque tenho sobrinhos, né? E trabalho na universidade com um monte de alunos de formação, né?
Eu acho que o que é importante para a preparação desse profissional, desse cidadão da manhã, uma primeira coisa é ter uma visão multidisciplinar. E quando eu falo de visão multidisciplinar, é porque quando você pensa, eu estou pensando unicamente em termos de escolha de carreira, né? Então chega um momento da vida que a criança, o jovem, ele vai escolher uma carreira. Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero, enfim, né? Mas antes disso, ele já ter uma formação de um bom diálogo com as tecnologias. E quando eu falo de bom diálogo com as tecnologias, é compreender os seus usos, e não só os seus usos no aspecto técnico, mas também no aspecto ético. Porque nós, enquanto cidadãos, nós estamos formando uma sociedade melhor. Se eu faço um uso de tecnologia de forma não ética, por exemplo, eu vou lá na rede social e tenho uma palavra de preconceito, discriminatória, homofóbica, eu estou colocando isso para toda uma sociedade. Então, isso dialoga profundamente com o uso ético. Sempre que eu vou, por exemplo, me interagir em redes sociais, isso é um exemplo básico, né? A primeira pergunta que eu deveria me fazer é, eu teria coragem de falar isso num auditório cheio de pessoas? Se a minha resposta for não, eu não teria coragem, não é na rede social que eu deveria falar. Então, veja que saber usar a tecnologia nessa dimensão técnica e no aspecto ético. Mas, além disso, mesmo que eu escolha uma carreira que não dialogue diretamente com tecnologia, eu não posso me esquecer que a tecnologia permeou e cada vez mais vai permear todo mundo. Então, eu tenho que ter uma visão multidisciplinar, compreendendo como que essas tecnologias são utilizadas na minha carreira e como que eu posso me preparar para melhor utilizá-las. Porque senão corre o risco, por exemplo, vou dar um exemplo, eu quero ser contador. E aí eu faço uma formação simplesmente usando o que a academia de contabilidade me entrega, e amanhã, quando eu chego no mercado de trabalho, eu descubro que, na verdade, 70% daquilo pode ser feito por meio de IAs. E, certamente, um escritório de contabilidade, ele vai preferir contratar alguém que saiba usar essa tecnologia, que tem domínio, que tem vocabulário, do que contratar alguém que nunca se aproximou delas. Então, ter uma visão multidisciplinar é fundamental para esse mundo em construção. Perfeito. Eu li em um lugar, né, que assim, você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por um profissional que domina a IA. Isso. Algo desse sentido. Isso é uma verdade, mas... Você também será substituído pela IA, né? Exatamente. Se me permitir, né, eu faço uma pesquisa dentro de uma área que chama sementes artificiais, né? E sempre que alguém me pergunta se a IA vai substituir o humano, a resposta é já está substituindo, né? E as pessoas falam, não, mas tem certas características que são únicas e exclusivas dos seres humanos. E eu chamo isso dentro da questão que a gente chama das feridas narcísicas, né? A primeira ferida narcísica é que o homem achava que a Terra era o centro do universo. Então, vem Copérnico, mostra a teoria heliocêntrica e fala, não, a Terra é um planetinha que gira em torno do Sol. Então, essa foi a primeira ferida narcísica, né? Tirou esse homem o pensamento de que Terra era o centro do universo. A segunda ferida narcísica era que o homem pensava que ele era imagem e semelhança de Deus. Aí vem Darwin com a teoria da evolução e mostra que dentro de um processo de evolução, para quem acredita nesse processo, o homem, na verdade, é fruto de um processo de evolução, né? A segunda ferida. Vem a terceira ferida, que o homem acha que tudo sabia, que tudo compreendia. Aí vem Freud ou Freud e fala, não, existe uma coisa chamada inconsciente e o homem nem compreende a ele próprio. E nós estamos agora, macho, diante da quarta ferida narcísica, que é esse pensamento que o homem acha que ele nunca vai poder ser substituído por uma IA. E a gente começa a enxergar os primeiros modelos mostrando que sim, que as IAs podem substituir o homem e isso vai cada vez mais acelerar. Perfeito. Bom, chegamos ao fim a mais um podcast da Enajum. Se você gostou desse episódio, curte e compartilhe com seus amigos. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, visite as nossas redes sociais, Enajum J1000. Doutor, muito obrigado pela explanação. Foi uma grande satisfação entender um pouco mais sobre inteligência artificial com o senhor. Obrigado, Márcio. Até uma próxima. Podcast da Enajum.